Olá pessoal, bem, vamos dar continuidade para a gente determinar esse pensamento historicista que eu tenho, né? Eu não consigo ter um pensamento futurista nem preterista, eu não consigo fazer um estudo nessas duas vertentes, né? Porque eu não consigo encontrar pontos para isso, mas se alguém crê no pensamento futurista ou preterista, que me envie, que me falem, tá bom? Fiquem à vontade, meu coração está aberto para novos estudos, novos conhecimentos, mas desde que esteja pautado na escritura, tá bom? Né? Sem aqueles debates de emoções, tem pessoas que não quer ouvir, né? Digo aqui de passagem que muitos que estão assistindo os meus estudos são pessoas, a maioria delas não são nem cristãs, né? Quem tem rejeitado os meus estudos são, vamos dizer assim, irmãos em Cristo, porque não abrem espaço para querer entender um outro pensamento, né? Se fecharam no seu próprio conhecimento, né? Bem, queridos, eu tenho aqui um monte de livros, eu tenho livros aqui até de Mormons, porque para eu poder falar mal do Mormon, não da pessoa, mas dos seus conceitos doutrinários, ou falar mal de qualquer outra religião que não tenha fundamento dentro da Escritura, eu preciso entendê-la primeiramente. Então, para entendê-la, eu preciso conversar com as pessoas que aderem a esses pensamentos e conhecer a Escritura, o entendimento deles, né? As divergências que nós temos, não cabe aqui uma briga e uma guerra entre eu e você, jamais, porque a palavra dentro da Escritura que eu encontro, que talvez dentro da sua também diz, que a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, né? E nós vivemos num país de pensamentos. Você pensa uma coisa e eu penso outra, amém? Mas baseado dentro da Escritura, só pode haver um pensamento. Bem, cada um carrega a sua fé, né? A sua fé dentro de si. A fé que eu e você temos é em Cristo, isso não vai mudar em nada. Mas a interpretação da palavra só existe só há uma interpretação. Não pode haver várias interpretações, apesar que existem várias interpretações e por isso existem várias religiões. Basicamente isso. Existem várias religiões por causa de várias interpretações. Tá bom? Bem, mas a minha discussão não é essa. É só uma explicação. Tá bom? Então meu pensamento é historicista. Tá bom? A gente vai ler aqui o versículo 1, versículo 3 e versículo 19. Mas vamos começar no versículo 19 que diz: escreve, pois, as coisas que você viu. João, né? O anjo falando para João: João, escreve, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Peraí. Escreve, pois, as coisas que você viu. Você viu. Você viu. Ele acabou de ver. Passado. Tanto as presentes que você está vendo. O momento. E com as coisas que acontecerão. Futuro. Passado, presente e futuro. Tá bom? Aí se encaixa o pensamento. Não é verdade? Né? E diz, né, as coisas que você viu, que são aquelas dos seus dias, né? E as coisas que acontecerão, as que se encontravam no futuro. Então aqui podemos encaixar os três pensamentos em uma só. Amém? E o versículo 3, para você entender melhor ainda que o pensamento historicista está mais fundamentado, é você ler o versículo 1 e o versículo 3. O versículo 1 diz:
revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Né? Nesses 2 versículos, como eu escrevi aqui, podemos entender que muitas coisas descritas no livro estavam próximas, em breve, né? O que deveriam acontecer em relação aos dias de João. Sim. Outros eventos ocorreriam após aqueles primeiros. Sim. E outros eventos determinados realmente para o futuro. Né? Lá no versículo 13, lá no final diz: guarda o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Conforme nós vamos estudando os capítulos, vamos ver que algumas coisas aconteceram no tempo de João, queridos. Como que eu disse nos primeiros estudos, a escritura do Apocalipse, ela não está cronologicamente exata. O capítulo 1 não segue o capítulo 2, o capítulo 2 não segue o capítulo 3, o capítulo 3 não segue o capítulo 4. Né? O capítulo 1 está aqui, a base. Para a gente entender outro fato, às vezes não é o capítulo 3, vai ser o capítulo 8, ou o capítulo 2, e depois pula para o capítulo 5, se for fazer uma coisa cronológica, e que é isso que nós vamos fazer aqui durante o nosso estudo. Essa é a grande dificuldade que todos os estudantes, não esquecendo que eu sou estudante, querido, eu não sou aqui líder religioso, nem pretendo ser, jamais, e nem profeta. Tá? Eu sou um estudante, como já disse, pode me caracterizar como um estudante da palavra, tá bom? E é isso. A dificuldade do livro de Apocalipse é que não é um livro cronológico, de acontecimentos cronológicos. Né? A gente precisa decifrar o que vem antes do que vem depois. Essa é a grande dificuldade de todos os estudantes que estudam o livro de Apocalipse. Tá bom? Então por isso que meu pensamento é historicista, porque é óbvio nesses 3 versículos, versículo 1, versículo 3 e versículo 19, que o pensamento historicista se encaixa melhor. Né? Bem, continuando, que diz aqui: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer, e ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Bem, queridos, há uma escala hierárquica, uma hierarquia para se chegar às 7 igrejas da Ásia. A palavra foi em Deus, Deus deu ao seu Filho Jesus, Jesus deu ao seu anjo, e o seu anjo deu a João, e João deu às 7 igrejas, e por aí, dali em diante, se distribuiu a toda a humanidade. Tá? Mas a pergunta que eu faço aqui: quem era esse anjo que entregou para João? Que Jesus entregou a um anjo. Que anjo é esse que entregou para João? Né? Esse anjo é o anjo Gabriel, o portador da mensagem divina. Bem, irmão Luciano, a prova na Escritura. Bem, temos aqui 2 provas no livro de Daniel, em 2 capítulos. Daniel capítulo 8, vamos lá. Daniel capítulo 8, versículo 15 e 16, que diz assim: enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia um homem, e ouvia a voz de um homem que vinha do Lai: Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Alguém pediu para o anjo Gabriel chegar para Daniel, que estava sedento para entender as suas visões, e uma voz lá do rio Ulai chegou e disse: Gabriel, vá lá e revele a ele, faça ele entender, dê a ele o significado da visão. Tá? Então podemos ver aqui uma prova. Né? Também a outra prova temos no capítulo 9, versículo 20, que diz: enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo,
e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, de novo, quem? Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava à hora do sacrifício da tarde. Né? Versículo 22. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Olha que lindo. Percepção e entendimento. Perceba as coisas e venha a entender. Acho que isso daqui é uma mensagem para todos nós. Acho não, é uma mensagem para mim e para vocês. Irmão, irmã, percepção. Perceba as coisas que estão acontecendo no mundo global, na política, na televisão, nas escolas, nos ensinamentos dentro da faculdade, num sistema totalmente corrompido. Irmão, entra na percepção. Tenha a percepção das coisas e venha a entendê-las. Pega todas essas coisas e coloque ao lado da Escritura, que eu tenho certeza que você vai ver que nós estamos chegando ao tempo do fim. Ao tempo do fim. E que o nosso Salvador vai chegar. Amém e aleluia. Eu faço isso. Glória a Deus. Que venha, Jesus, como João fala lá no capítulo 22. Venha, que venha. Eu vou entrar aqui num pequeno debate, mas saindo um pouco fora aqui do estudo, a gente viu esse acontecimento da parada gay, a gente viu líderes aí religiosos, que são deputados, lançando vídeos aí com raiva do pessoal que estava lá, a mulher crucificada numa cruz. Eu acho que a única classe que deveria estar com raiva e deveria ir debater não é nem protestante, querido, me desculpe falar, sim os católicos. Mas protestante, bem, eu não vi ninguém naquela cruz. Eu não vi ninguém naquela cruz. Eu vi uma pessoa normal fazendo lá o seu ato. Mas ali não me manchou em nada. Porque o meu Cristo não está na cruz. O meu Cristo está vivo. Ele saiu da cruz, querido. Para que eu vou ter raiva, discutir? O meu Cristo não está mais na cruz. Ele morreu na cruz, foi enterrado e no terceiro dia ressuscitou. Para que vamos levantar certas discussões? Porque para um protestante o conceito é totalmente diferente. Eu não sei o que esses líderes religiosos levantaram essas discussões, ou ficam levantando essas discussões, até porque, irmão, essas coisas têm que acontecer. Essas coisas têm que acontecer, porque isso prova o que a Escritura fala. O que a Escritura fala é que essas coisas têm que acontecer. Deus já determinou essas coisas. Ele permite que essas coisas aconteçam para que a sua palavra não minta. Ele não é um Deus que inventa mentira. Então para que eu vou me preocupar com essas coisas? O cristão ele tem que se preocupar com a palavra, com a vida dele diante de Deus, e deixa essas coisas acontecerem. Amém? É só trazer uma ressalva sobre o que eu penso. Tá bom? Bem, e concluindo, aqui o anjo que trouxe foi o anjo Gabriel. Então a palavra foi entregue numa escala hierárquica. Deus, Jesus, seu anjo Gabriel. O anjo Gabriel, através do seu ministério, entregou a João, que estava preso na ilha de Patmos e que se achava no Espírito. Né? A partir daí, entregou as 7 igrejas, né? Para os leitores, né? O pessoal das 7 igrejas, né? Que não é templo. E, queridos irmãos, entendam uma coisa: igreja são pessoas. São pessoas, eu e você.
tá bom? Nós fazemos o corpo. Nós somos igreja, não templo, não denominação, tá bom? A palavra de Deus. Igreja é aqueles que estão fundamentados nas Escrituras. É isso, tá bom? Então foi entregue lá às 7 igrejas da Ásia, que um dia nós vamos conversar sobre isso, o que é templo, tá bom? Mas as pessoas que leem, ouvem e praticam, certo? Foi entregue às pessoas servas. Entenda que João estava preso, né? E se achava no Espírito. Então, para se entender a Escritura, querido, precisa ser servo. E esse servo é escravo. E para entender a Escritura, precisa buscar as respostas na Escritura do começo ao fim, de Gênesis e Apocalipse. Ler tudo, não só uma vez, mas é ler várias vezes para chegar ao entendimento. Tá bom? Né? E ele se achava no Espírito. É assim que nós devemos entender a Escritura. Amém, meus queridos? Bem, eu espero que essa parte vocês tenham entendido, né? E vamos falar no final tem mais uma parte para a gente poder concluir essa questão introdutória do versículo 1 ao versículo 2 e versículo 3. Amém? Então, daqui a pouco eu volto. Já. Valeu. Olá, queridos. Vamos aqui terminar esta parte introdutória e falar aqui do versículo 3 de Apocalipse, né? Vamos dar uma lida lá no versículo 3, que diz assim: feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Bem, algumas traduções, né, como aqui eu estou lendo pela escritura NVI, mas outras traduções, como João Paulo Ferreira de Almeida, traz como bem-aventurado, né, que significa muito feliz. E esse bem-aventurado, né, feliz, remete à bênção. A bênção é aqueles que ouvem, aqueles que lê, ouvem e praticam. Não é o que ouve, pratica e lê. Não. É aqueles que lê, ouvem e praticam. Primeiro, você só pode praticar se você ouviu. E se você ouviu, é porque você leu. Tá? Alguém leu. Tá bom? Então esta é a base para o entendimento e bênção divina. Todos aqueles que lê o livro de Apocalipse, né, as profecias, sobre ele Deus derrama a bênção do entendimento. E dentro desse entendimento da palavra se derrama outras 7 bênçãos que nós encontramos dentro do livro de Apocalipse. A primeira é essa, né, capítulo 1, versículo 3, aquele que lê, ouve e pratica. Aquele que lê a Escritura, né, ele ouviu a voz de Deus. Ou aquele que lê para outras pessoas, aquele que ouve, né, você no caso, você está ouvindo, né? Se você praticar, né, o que a palavra diz dentro do livro de Apocalipse, né, e como outras fontes dos outros livros dentro da Escritura nos diz para nós praticarmos, nós seremos realmente abençoados. Tá bom? Né? Encontramos também em Apocalipse capítulo 14, versículo 13, uma bênção a todos aqueles que morrem no eterno. Verdadeiramente, todo aquele que está com a sua vida não pregada na cruz, mas realmente dedicou a sua vida como escravo de Cristo, e na hora do chamado, na hora do descanso, quando Deus chamar para um descanso, a morte, né? Morrer em Cristo é um benefício, queridos. Amém? Então é bênção a todos aqueles que morrem no eterno. Bem, Apocalipse capítulo 18, versículo 5, né? É aquele que realmente, se você é servo, se você é escravo de Cristo, você é um vigilante, aquele que vigia. Pois aquele que vigia não tropeça. Aquele que lê a Escritura
de Gênesis, Apocalipse, não tropeça. Não tropeça nas conversinhas de falsos profetas, de falsos ensinamentos, tá bom? Né? Aquele vigia, irmão, não durma não, porque a salvação é única. A salvação é única, tá? A salvação, a minha salvação, depende de mim com Deus, não depende de mim com você ou com o restante da humanidade, depende da minha conduta diante de Deus. A salvação é de cada um, né? Cada um obtenha a salvação ou a perca dela, né? Bem, no capítulo 19, versículo 9 diz: aqueles que são chamados para a ceia das bodas, né? Aqueles que terão no momento certo ou ganharam como a vitória de toda tribulação da vida, né? E que fizeram a melhor escolha de viver para Deus, realmente receberão esta grande bênção de estar sentado à mesa do rei para ceiar a ceia das bodas do Cordeiro. Amém? No capítulo 20, versículo 6 diz: aquele que tem parte na primeira ressurreição, né? Dentro do estudo que nós vamos fazer, ainda dentro do Apocalipse lá na frente, há um pensamento de uma segunda ressurreição, né? E muios creem que talvez nessa segunda ressurreição muitos tenham a oportunidade de viver para Deus. A gente vai estudar isso, né? Eu ainda preciso estudar muita coisa ainda, até chegar lá ainda tem tempo, tá bom? Mas aquele que tem parte na primeira ressurreição, eu prefiro ficar nessa primeira parte da ressurreição, não preciso ficar na segunda não. Amém? Eu espero que você também tenha esse desejo de ficar na primeira ressurreição, né? De participar da primeira ressurreição. Bem, no capítulo 22, versículo 7, diz: aqueles que guardam a palavra da profecia do livro, né? Porque aquele que guarda a profecia da palavra de Deus do Apocalipse, ele guarda o entendimento. Então ele vai vendo ao longo do tempo o cenário global, né? As ações que vêm acontecendo de uma forma contundente, ele vai percebendo que a volta do nosso Senhor está chegando, né? Ele vai sabendo, aquilo ali que aconteceu faz parte, né? Então é isso, querido. Tem que ler a palavra de Deus. Não adianta só ouvir. Você tem que ler, tem que ler, tem que ler. Tem que ler várias e várias vezes, tá bom? Bem, no Apocalipse capítulo 22, versículo 14 diz: são os que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Bem, como prêmio, isso são prêmios, são bênçãos. Aqui está dizendo todas essas 7 bênçãos, querido, são para os servos, são para aqueles que foram escravos e receberam a vitória da vida eterna, né? Foram lavados no sangue do Cordeiro. Amém, queridos? Bem, eu quero que você possa me deixar aí algum comentário, algumas perguntas, tá bom? Esse foi aqui o vídeo final, né, desse segundo estudo, e nós vamos voltar continuando com o capítulo 1 de Apocalipse. Estudos novos virão aí pela frente. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, seu coração, sua família. Shalom.